Olá, pessoal. O meu nome é Jéssica Eu sou o Pedro. e hoje nós vamos apresentar aqui o experimento sobre constante de tempo, né? Como calcular a constante de tempo, como comparar diferentes metodologias e tudo mais, tá? Bom, então, no experimento, nós vamos justamente estudar o comportamento de um sistema de primeira ordem através da determinação experimental da constante de tempo de um circuito simples RC, né, resistor e capacitor. Então, para fazer esse estudo, nós vamos utilizar três métodos diferentes, né, o método nominal, medida e experimental, para fazer essa determinação e posteriormente calcular as respectivas incertezas e analisar se esses três métodos são ou não são compatíveis. Os objetivos, então, do nosso experimento vão ser, primeiro, fazer o estudo, né, desse sistema de primeira ordem, fazer a determinação experimental das constantes de tempo que nós vamos ter no sistema e também fazer os ajustes de curvas exponenciais para a extração da constante de tempo e a avaliação das incertezas obtidas durante o processo. Então, os materiais que nós vamos utilizar, primeiro vai ser um multímetro digital portátil, um osciloscópio, uma fonte de alimentação de corrente contínua e três resistências, uma de 100 kΩ, uma de 47 kΩ e uma de 100 ohms. Além disso, nós também vamos usar um capacitor eletrolítico de 1000 microfarads, uma protoboard, um cronômetro e alguns fios de conexão, como fios de jacaré, banana ou então jumpers, como esses daí que estão expostos na foto. Antes de começar o experimento, vale ressaltar que, para a segurança, é muito importante que todos os adornos, anéis, pulseiras, correntes, enfim, tudo que for metálico seja removido antes de você iniciar o experimento, né? Como envolve energia elétrica, pode provocar um choque na pessoa que está fazendo o experimento, ou então provocar um curto e danificar algum objeto ou equipamento do laboratório. Então, como nós vamos começar o nosso experimento? Primeiro, fazendo a medição daqueles componentes que foram citados, certo? Para fazer essa medição, nós vamos utilizar o multímetro portátil. E aqui é muito importante nós observarmos a escala que nós vamos utilizar para fazer a medida. Nesse caso aqui, do nosso multímetro digital, nós temos um ohm simbolizando a resistência e o símbolo do capacitor para medir a capacitância. Uma coisa que é importante destacar é que se você for utilizar algum outro multímetro que não calibre a escala automaticamente, como é o caso do nosso, você vai ter que escolher a escala já proporcional ao componente que você está fazendo a sua medição. Então, se você for medir um resistor de 100 kΩ, você vai ter que procurar a escala de 100 kΩ ou então de mega ohms, enfim, do resistor que você estiver fazendo a sua medida. Então, nós vamos pegar cada componente e tirar a medida de resistência dos três resistores, né, de cada um dos nossos resistores, e do capacitor. Então, o primeiro resistor de 100K, nós fizemos a medida e chegamos no valor de 99,3 kΩ. O de 47 kΩ, né, o valor nominal de 47 kΩ, medido foi 47,4 kΩ. Para o resistor de 100 ohms, nós medimos 100,2 ohms. E para o nosso capacitor de 1000 microfarads, o valor medido foi de 1036 microfarads. Para todas essas medidas, nós vamos calcular a incerteza usando essa relação que nós temos aqui embaixo, que seria justamente a tolerância do equipamento, que no caso dos resistores é obtido através do código de cores, dividido por raiz de 3, e aí nós podemos determinar a incerteza. Agora, falando sobre o cálculo aqui da incerteza, né? Nós temos que o valor de tal, né, é igual ao RC, né? Então, primeiro nós precisamos calcular aqui os coeficientes de sensibilidade, né? Tanto para R quanto para C, para saber qual é a incerteza deles. E aqui nós temos que realizar aqui as derivadas parciais. Então, o coeficiente de sensibilidade aqui para R vai ser igual a C e para C vai ser igual a R, né? Aí, substituindo esses dois valores aí, né, na equação da incerteza do tal, né, nós poderemos utilizar a incerteza do R e do C, que tem a ver ali com a tolerância, vezes aqui o coeficiente de sensibilidade, eleva esses números ao quadrado e soma os dois. Dessa forma, nós conseguimos obter aqui a incerteza do tal.
Aí, dessa maneira, agora nós temos dois métodos para medir aqui o tal, né? A constante de tempo, né? Nós temos aqui o nominal, que é o que é fornecido para pelo fabricante, e temos aqui o valor que foi medido, né, por nós no laboratório, assim como as suas devidas incertezas. Bom, então, feito todas essas medidas iniciais, né, e calculado já a constante de tempo, nós vamos partir para a construção justamente do sistema RC para a gente determinar a constante de tempo experimental, né? Então, primeiro nós temos aqui esse circuito que está exposto aqui no lado esquerdo, onde nós temos uma fonte, que é denominado pelo E, um resistor, que é denominado pelo R, e um capacitor pelo C. Todos conectados em série com um jumper, né? No nosso caso, nós utilizamos um jumper, mas pode ser um botão um botão de acionamento aberto, em paralelo com o capacitor, justamente para a gente conseguir zerar a carga dele quando nós formos fazer as nossas medidas, e o multímetro digital conectado em paralelo nesse capacitor, justamente para medir a tensão nele. Então, quando nós colocamos, né, quando fazemos a montagem desse sistema, nós vamos ter algo parecido com esse aqui na direita, onde o primeiro cabo jacaré ele é conectado no resistor, esse resistor, por sua vez, é ligado na protoboard e conectado em série com o nosso capacitor, que no final do sistema ele é conectado também por um cabo jacaré na fonte. E o jumper ele é conectado em paralelo com o nosso capacitor. Então, nós inicialmente fazemos a primeira medida, que é justamente ver se o capacitor ele está sem nenhuma carga, e caso nós tenhamos aqui o jumper causando esse curto no capacitor, ele não vai ter carga. Depois que a gente fez essa primeira medida inicial, quando nós removermos o jumper, o capacitor ele vai começar a receber carga. Então, nesse momento, nós vamos iniciar o cronômetro, remover o jumper e começar a fazer as nossas medidas. As medidas elas vão ser tomadas a cada 25 segundos, vão ser tomadas em intervalos de 25 segundos até 300 segundos, né, ou então 5 minutos. E a cada 25 segundos nós vamos registrar a tensão que o multímetro está medindo ali. Então, como que nós vamos fazer isso? No nosso caso, com esse multímetro digital, ele tem um botão de hold. Esse botão de hold, ele congela a medida que está sendo exposta na tela. Então, deu os primeiros 25 minutos, nós vamos clicar em hold, anotar em um papel a medida que está sendo, a medida daquele exato tempo. Depois a gente vai apertar em hold novamente, ele vai descongelar e vai continuar a fazer as medidas. Então, com isso, nós vamos medindo tempo a tempo de 25 em 25 segundos e anotando a tensão em cada um desses tempos. Depois que nós concluímos todas essas etapas para o primeiro resistor, que no nosso caso foi o de 100K, nós partimos para o segundo resistor, que é o resistor de 47K, e fazemos o mesmo procedimento. É muito importante que seja utilizado o hold, caso ele seja disponível. Porque se você perder uma medida, você vai ter que reiniciar todo o experimento e aguardar, né, o capacitor carregar novamente para conseguir dar sequência na atividade. Agora, utilizando os valores que foram anotados ali na tabela, tanto da tensão quanto do tempo, nós plotamos aqui os dois gráficos no LabFit, né? Um para o resistor de 100K e outro para o resistor de 47K, né? Incluindo esses pontos, né, aferidos, nós podemos também adicionar aqui uma curva de tendência, né? No caso dos nossos dados, a curva é exponencial, né? Aí, o próprio LabFit, ele já nos fornece, né, a equação dessa exponencial. E aí, aqui nós temos dois parâmetros importantes, né, o A e o B. No caso do B, existe uma relação entre o B e o valor do tal, né, da nossa constante de tempo, né? Então, nós anotamos esses dois valores e aí, utilizando o valor de B, nós conseguimos aqui obter a nossa constante de tempo, né? A relação entre o B e a constante de tempo é que o B é igual a 1 menos o tal, né? Então, nós temos também aqui um outro dado importante, né? O próprio LabFit, ele já dá a incerteza do B, né? Então, para calcular a incerteza do tal, né, da constante de tempo, nós precisamos dessa incerteza do B.
E essa relação é a seguinte, né? A incerteza do tal, ela é igual a 1 dividido por b ao quadrado, né? Vezes aqui a incerteza do b, tá? Então, substituindo todos esses valores que foram fornecidos ali pelo LabFit nessas equações que acabamos de apresentar, nós temos aqui o valor da constante de tempo para os dois resistores, assim como as suas devidas incertezas, né? Bom, para o terceiro resistor de 100 ohms que ficou faltando, como ele tem um valor muito baixo, ele não segura tanto a carga antes dela chegar no capacitor. Por isso, nós temos que usar uma metodologia diferente para obter a constante de tempo desse resistor. Se nós formos fazer como no método anterior, de colocar o multímetro e utilizar o cronômetro, o capacitor ele ia carregar tão rápido que nós não conseguiríamos nem chegar em 25 ou então 50 segundos. Então, para esse segundo método, como vocês podem ver aqui na esquerda, nós vamos também ter uma fonte, um resistor e um capacitor, todos conectados em série, com um jumper ou então uma chave aberta em paralelo com o capacitor. Porém, para essa medição, nós vamos utilizar um osciloscópio conectado em paralelo com o capacitor para a gente conseguir ter uma curva similar àquela do gráfico que a Jéssica acabou de mostrar. Para então, utilizando a curva do osciloscópio, nós fazemos a determinação da constante de tempo. O jumper aqui ele tem a mesma função que no anterior, né? no sistema anterior, zerar o capacitor. Porém, antes de fazer isso, é muito importante que você configure o osciloscópio para que você consiga ter justamente as medidas mais fidedignas possível. Então, primeiro, utilizar a tecla AutoSet, para utilizar justamente fazer os registros no canal 1, desbloquear o nível 0 da parte inferior da tela, né, para a primeira divisão da tela, selecionar a escala de amplitude vertical para 1 volt por divisão, selecionar a escala de tempo para 100 milissegundos por divisão, e no menu Trigger, acionar a configuração da borda do tipo, configurar o tipo Edge, né, ou borda, a origem como canal 1, que é o que nós vamos utilizar. Inclinação, é necessário escolher a opção Falling, porque senão ele não vai dar a curva que a gente está buscando. Modo normal, e o acoplamento vai ser uma corrente uma fonte corrente contínua. Então é importante selecionar o CC. Depois disso, a gente vai ajustar o nível do trigger para 4 volts e ajustar a origem do trigger para 400 ms. E com isso, o osciloscópio já está pronto para fazer as medições. Com o sistema já montado e com o osciloscópio devidamente configurado, nós vamos pegar o jumper e vamos zerar e clicar, né, utilizar ele encostado no capacitor e tirar para ver essa curva de carga do capacitor sendo formada no osciloscópio. Se você tentar de primeira e não aparecer uma curva similar a essa, refaça até que você consiga obter uma curva similar à que está sendo mostrada aí no visor do osciloscópio. Depois de obtida essa medida, né, a gente pode utilizar os cursores do osciloscópio justamente para tirar as medidas dessa curva que foi gerada para nós. Então, aqui na horizontal, né, quando os cursores estão na horizontal, a gente pode chegar na amplitude na amplitude dessa curva que nós estamos vendo, que aqui nesse caso foi 5,2 volts. E com eles na vertical, nós podemos alterar o tempo em que cada ponto da curva foi sendo atingido. Para nosso caso aqui, nós vamos utilizar 63% da tensão total, ou seja, 63% de 5,20, para ajustar o cursor na curva verticalmente e conseguir justamente o tempo em que ele atinge 63% da carga do capacitor. Quando a gente encontrar esse tempo, a gente vai ter encontrado a nossa constante de tempo. Então, aqui, como pode ser observado, primeira amplitude 5,20 foi anotado, 63% da tensão também foi anotado, e depois com os cursores na vertical, nós conseguimos chegar nesse valor de 3,276 volts, a gente viu que chegou nesse valor de tensão em 104 milissegundos. Importante também destacar que aqui, para as medidas que vão ser tomadas no osciloscópio, nós vamos utilizar metade da menor divisão como a incerteza dessa medida.
Agora, vendo aqui como calcular o tal, dado esse último experimento, né? Nós temos aqui uma relação entre o V de t e o tal. Essa relação é a seguinte: V de t vai ser igual ao E, né? Que é ali a tensão inicial, vezes 1 menos o número de Euler elevado a menos o tempo medido dividido pelo tal, né? Então, rearranjando aqui os termos, né, nós conseguimos isolar aqui o valor de tal. Então, o tal vai ser igual a menos t dividido por ln de 1 menos v de t dividido por e, tá? Então, esse é o nosso valor aqui, esse aqui é a nossa equação do tal. Então, substituindo os valores, nós temos que o nosso tal para o resistor de 100 ohms vai ser 0,1046, tá? Aí, novamente, para calcular aqui a incerteza do tal, precisamos calcular os coeficientes de sensibilidade, né? Então, nós temos aqui o coeficiente de sensibilidade para o T, né? Que vai ser igual a menos 1 dividido por ln de 1 menos v de t dividido por e, né? E aqui o coeficiente de sensibilidade para o v de t vai ser igual a t dividido pelo v de t menos o e, tudo isso dividido por ln ao quadrado de 1 menos v de t dividido por e. Substituindo todos os valores que nós já temos, né? Nós temos aqui que a incerteza aqui do t vai ser 1,0058 e a incerteza do v aqui vai ser 0,0546, né? Agora, nós podemos utilizar esses dois valores aqui para calcular a incerteza do tal, né? Então, nós temos aqui que vai ser a raiz quadrada, né? Desse número que a gente acabou de calcular, né? Do coeficiente de sensibilidade do t, né? Que é 1,0058, vezes a incerteza ali do próprio instrumento, né? Que é a metade da menor medida, que vai ser 0,002, isso elevado ao quadrado, mais aqui o coeficiente de sensibilidade do V de t, que é 0,0546, vezes, novamente, a sua incerteza, que é de 0,02, isso ao quadrado, né? Então, esse é o resultado dessa incerteza aqui, é igual a 0,0023. Então, agora, se a gente colocar tudo isso aqui em uma tabela, né? Nós temos o valor da constante de tempo nominal, medida e experimental para os 3 resistores, né? Lembrando que aqui na parte experimental nós tivemos uma metodologia para os resistores de 100K e de 47K e outra metodologia para o resistor de 100 ohms, né? Então, agora nós precisamos de alguma maneira comparar esses dados, né? Então, batendo o olho assim, fica difícil dizer se eles são compatíveis ou não. Então, para isso, nós calcularemos o erro normalizado de cada parzinho, né? Então, a gente subtrai uma medida da outra e utiliza aqui na nossa raiz quadrada, né, dividindo aqui, a incerteza expandida, né? Então, vai ser raiz quadrada da incerteza expandida da medida 1 ao quadrado, mais a incerteza expandida da medida 2 ao quadrado. Comparando aqui, né, cada parzinho, nós vemos que o erro normalizado será menor para 1 para todas as metodologias. Então, quer dizer que eles são compatíveis, né? Sendo assim, por aqui acaba a nossa apresentação e muito obrigada.